Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Bendito é o nosso Deus, glória, glória, bendito é o Senhor, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós, Senhor, perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu o poder, a glória e a honra para sempre. Muito obrigado, Deus, por esse novo dia que, graças a Ti, Senhor, nós vamos viver, e que o Senhor seja presente conosco em cada momento, em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós estaremos falando sobre a salvação e seus significados. Cuidado, porque você pode ser iluminado através, mas você também pode ser obscurecido se você não procurar ter um bom entendimento. Em João capítulo 14, verso 6, diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha, Jesus já está declarando o máximo nisso aqui. O caminho para você andar, a vida para você viver e a verdade para você praticar. Isso para todos nós, né? A salvação, no contexto bíblico, é um ato divino de resgatar a humanidade da condenação do pecado, libertando-a das consequências espirituais e garantindo uma reconciliação com Deus através da vida eterna, e uma demonstração central do amor de Deus, oferecida gratuitamente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e não por meio de mérito humano. Então não é pelas religiões. Aí você diz, eu não preciso mais ir à igreja. Não tem nada a ver isso. O fato de você ser salvo através de Cristo, confessá-lo publicamente, e leva a viver com pessoas, a cultuar a Deus nos lugares onde deve ser cultuado. Podemos cultuar a Deus em casa? Podemos. Mas se estivermos com mais pessoas, com a igreja, todos aqueles que acreditam em Deus, na mesma fé, você vai muito longe e Cristo vai estar com você. A salvação é uma palavra oriunda do latim, significando que é o ato de livrar, de proteger e resgatar alguém que está em perigo ou que pode sofrer um dano ou uma destruição. Então, tudo isso Deus proporciona na sua vida e na minha vida. Então, é uma palavra latina. No contexto religioso, e especialmente no cristianismo, a salvação refere-se à libertação do poder e das consequências do pecado, garantindo a vida eterna e reconciliação com Deus. Então não é sua bondade, não é sua força de vontade, não é nada disso, não é o seu status, não é o seu conhecimento, a sua ciência, nada. A salvação é gratuita através de Jesus, mas exige a santificação do salvo. No contexto geral, também pode ser o resgate de uma situação difícil ou desastrosa. No dicionário online em português estão os seguintes significados. Primeiro, ele pode ser literal. A salvação pode ser uma ação de salvar-se, pode ser um salvamento, um livramento de alguma coisa, de algum perigo, danos e falhas. Eu posso ser salvo de mim mesmo, porque quando uma pessoa quer se matar, se alguém correr e conseguir resgatar, glória a Deus, né? Mas também a salvação aqui fala de algo que você pode ser corriqueiro, né? No dia a dia. A salvação é uma palavra muito linda no sentido humano, mas ela não é a solução no sentido humano, ela só nos aponta um caminho. Outra coisa é o significado teológico do cristianismo, é o pilar central da fé, onde a pessoa é resgatada por Deus das consequências do pecado
pecado, dos erros cometidos, obtendo a salvação da alma e a felicidade eterna através do sacrifício de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. A outra coisa é que o significado teológico das outras religiões, como o islamismo, perdoados por Deus, salvo do fogo e na entrada do paraíso. Essa é a teoria do islamismo. A do hinduísmo e do budismo é a libertação do ciclo de renascimentos, da samsara e do sofrimento. Isso é o que eles pensam, isso é o que eles dizem. O significado do dia a dia. A salvação pode se referir-se a uma solução para o problema grave, algo que livra de uma situação desagradável. É o altruísmo. A salvação também pode ser feita através das situações que ocorrem numa cidade, numa localidade. A origem disto deriva-se do latim salvatio. Onis significa salvar ou ajuda ou saúde, né? Que é justamente para que a gente possa viver de maneira a não cair, a não sofrer mais do que já sofremos das coisas, dos ataques. No dicionário, sinônimos comuns: redenção, perdão e nova vida. A salvação significa ser liberto do poder do pecado e perdoado e reconciliado com Deus. Do significado bíblico da eternidade, João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus os amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Também em Colossenses capítulo 1, versículo 13, verso 14, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos nossos pecados. Então a salvação de Cristo traz segurança para todos nós. Aqueles que estão em Cristo acreditam através da garantia de que Cristo já morreu e ressuscitou, de que serão salvos por causa das suas promessas. João capítulo 10, verso 28 diz assim: e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Ou seja, Deus está lutando, ou Jesus estará lutando, para que você viva uma vida de santificação, uma vida voltada à vontade de Deus, uma vida onde Ele se faz presente. A salvação é como um elo de ligação entre você e Deus. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39 diz: nem a morte, nem a vida, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, do propósito da salvação, nós temos as boas obras. A salvação produz uma mudança de vida e obras boas como fruto do Espírito, não por causa das minhas condições, que eu gosto, que eu sou bom, que eu tenho boas características, não, mas por causa do agir de Deus operando, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13, como nós já falamos: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. A salvação como propósito de vida íntima com Deus. Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que vivamos nela, ou andássemos nela. Olha que coisa muito gloriosa para a nossa vida. Que Deus em Cristo nos abençoe, que você tome posse da sua salvação, que você não olhe para aquelas palavras, porque eu serei salvo de qualquer maneira, Deus é bom de qualquer maneira, uma vez salvo para frente, para sempre. Não. A salvação precisa da sua dedicação total
ao amor de Deus, à graça de Deus, à vida que Deus nos proporciona. Assim como Jesus tirou seus discípulos e levou-os, conduziu, e depois de ressuscitado, voltou, pegou, reuniu novamente eles e os caracterizou de uma vida dedicada a Deus. Faça o mesmo, e o Senhor te abençoe. Senhor nosso Deus, que o perdão de Jesus, que o nome de Jesus possa nos trazer fortalecimento e fé, que a gente possa abandonar os erros, o pecado, o desejo da morte, Senhor, as fraquezas espirituais, que a gente possa tomar posse da salvação que Ele nos proporciona, da purificação dos nossos pecados, de uma vida digna e honrada diante de Ti. Somos pecadores por natureza, mas podemos também sermos, Senhor, libertos do pecado pela fé no nome de Jesus, o Teu Filho. Então abençoa esta pessoa, esse meu amigo, esta minha amiga, para que nós sejamos, Senhor, salvos no último dia, no grande dia, no arrebatamento da igreja, ou simplesmente, Senhor, através do grande sacrifício de uma vida dedicada a Ti. Recebe nossa adoração e gratidão, em nome de Jesus. Amém.